Quando eu cheguei no segundo quebra-mola, eu vi que eles aceleraram para me passar. O cara que estava no banco da frente, eles estavam de vidro aberto, ele estava totalmente encapuzado e estava armado. A filha do bicheiro Valdomiro Paz Garcia, o Maninho, morto em 2004, foi baleada agora de manhã no Recreio dos Bandeirantes. A polícia diz que tudo leva a crer que foi um crime premeditado, porque o carro de Xana Garcia estava sendo seguido. Mais de 26 anos após a primeira condenação judicial dos maiores bicheiros do Rio de Janeiro, nenhum contraventor está preso. E a disputa pelo controle dos negócios ligados ao jogo do bicho continua deixando um rastro de violência e impunidade. O episódio mais recente foi a tentativa de homicídio de Xana Garcia, uma das filhas do bicheiro Valdemir Paz Garcia, o Maninho, morto em 2004. Uma família marcada pela violência. De 2004 para cá, o pai, o irmão e o marido dela foram assassinados. Parentes disputam entre si o espólio de contraventores. Além da família de Maninho, herdeiros do bicheiro Castor de Andrade, morto em 1997, também travam uma luta há mais de 20 anos. Com a morte, tem início a disputa pelo poder. O filho Paulinho Andrade tomou conta do jogo do bicho, enquanto o genro Fernando Inácio, dos caça-níqueis. Menos de 2 anos depois, Paulinho foi assassinado a tiros. Os contraventores expandiram seus negócios com máquinas caça-níqueis, bingos clandestinos e, mais recentemente, associação com milicianos. Porque, apesar de todas as operações policiais e condenações na justiça, bicheiros continuam soltos. O que se sabe sobre a guerra entre os herdeiros da contravenção? Quais são os indícios de ligação do jogo do bicho com a milícia e quais as consequências disso? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Moran e converso com a repórter Carolina Heringer, da Editoria Rio, e com o repórter especial Chico Otávio, que também é autor do livro Os Porões da Contravenção, sobre o surgimento do império comandado pelos bicheiros. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo. Está disponível no site do jornal, no iTunes, no Spotify e demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Carolina Heringer, a polícia já tem convicção de que esse crime tem a ver com a disputa pelos negócios da família? Essa é uma das linhas de investigação da polícia, talvez a linha mais forte, mas ainda não tem convicção, mas tem grandes indícios de que esse crime tenha conexão, tenha relação com essa guerra da família Garcia pelo controle dos negócios, pelo controle dos pontos de jogo do bicho, principalmente, que já se arrasta há 15 anos, desde 2004, quando o Maninho foi assassinado. Valdomiro Paz Garcia, conhecido como Maninho, morreu assassinado em setembro de 2004. Ele era presidente do Conselho Fiscal do Salgueiro e responsável por pontos de jogo do bicho em várias regiões da cidade. A própria Xana diz em depoimento isso, né? Que seria um agregado da família que está tomando conta dos negócios. Ela atribui a culpa desse ataque a ela, a esse agregado da família. Um depoimento dado em 2016, ela já relatou à polícia temor dela de que esse agregado, o ex-cunhado dela, como ela falou em depoimento, pudesse fazer alguma coisa contra ela, houvesse alguma retaliação em razão de um desentendimento dela com a irmã, com a Tamara. E nesse depoimento ela cita que esse ex-cunhado, ele que estaria no comando dos negócios da família após a morte do marido da Xana, o Zé Personal, em 2011. Xana Garcia estaria tentando retomar o controle dos pontos do jogo do bicho que estão com o ex-cunhado dela, Bernardo Barbosa. Ele foi casado com a irmã gêmea de Xana, Tamara. Explicando um pouco quem são esses personagens. O patriarca da família, digamos assim, era o Maninho, que teve 3 filhos, né? A Xana, a Tamara e o Mirinho. E a briga agora é pelo espólio do Maninho, que foi assassinado em 2004. Isso. A briga na família, ela tem 2 vertentes, digamos assim. O lado ilícito da coisa, que é o controle dos pontos de jogo do bicho, caça-níquel, o controle por essas áreas do Maninho que foram deixadas para a família. E, por outro lado, tem a guerra judicial, que é dentro do processo de inventário dos bens deixados pelo Maninho e que estão em disputa também desde a morte dele. Esse processo teve início em dezembro de 2004, 2 meses após a morte do Maninho, nunca se concluiu. Tem uma briga dentro
do processo, principalmente entre a Xana e a Tamara, as duas irmãs, uma acusando a outra de má gestão, de vender bens, não repassar dinheiro oriundo de aluguéis dos imóveis. É uma outra briga, são duas brigas paralelas. E são muitas mortes sem uma conclusão da investigação da polícia, né? Desde a morte do Maninho em 2004, depois morreu também o então marido da Xana, né, o Zé Personal, em 2011, e mais recentemente o irmão dela, o Mirinho, em 2017. Em abril de 2017, Miro Garcia, o Mirinho, foi sequestrado e morto por bandidos. Nenhuma dessas investigações chegou a lugar nenhum. Sim, são 3 mortes relacionadas a essa disputa na família que ainda permanecem sem solução. As investigações em relação à morte do Mirinho, a morte mais recente, 2017, a polícia ainda conseguiu indiciar 3 pessoas que participaram ali da ação em si. Tudo leva a crer que eles fizeram parecer que eles queriam sequestrar o Mirinho por dinheiro. Mas, na verdade, isso é uma situação ainda não bem definida. A DH conseguiu indiciar 3, prender 2 que participaram da ação em si. Depois de matar Miro, os bandidos queimaram o carro na estrada do Sacarrão, também em Vargem Grande. A dupla fugiu a pé. Mas continuem investigando um possível mandante e se essa situação foi simulada para aparecer um sequestro. Agora, na primeira fase dessas investigações, a polícia sequer ouviu qualquer membro da família, não apurou se o crime poderia ter relação com essa guerra. A polícia focou muito na questão do sequestro, levando em conta que realmente tinha acontecido um sequestro, mas em seguida acabou abrindo uma outra investigação, porque dentro de uma família com tantas mortes é uma linha que você jamais pode desprezar. E é um trabalho também complicado porque as testemunhas têm medo, né? Tem uma testemunha desse caso, o amigo que estava junto com o Mirinho, que foi embora do país. Isso. Depois do crime, ele foi o responsável por levar o dinheiro para os supostos sequestradores. Quando ele e o Mirinho desceram do carro, o Mirinho foi executado e ele conseguiu fugir para dentro de um matagal. Um dos bandidos atirou em Miro. Ele chegou a ser socorrido pelo amigo e levado para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra, mas morreu logo depois. Esse rapaz acabou fugindo, indo embora do país com medo também de ser morto. É uma situação muito inusitada, né, Carol? A gente está falando aqui de um espólio, uma briga por bens que são fruto de contravenção, né? Mas essas pessoas herdam os bens e continuam com poder aquisitivo altíssimo, poder armado muito grande e impunes, né? É uma situação, no mínimo, inusitada você falar de um espólio de bens deixados por um contraventor. E é uma grande quantidade de bens. Você tem fazendas, aras, apartamentos. São muitos bens. É realmente muito dinheiro envolvido nesse inventário, tratado ali como se fossem bens adquiridos de forma lícita. E hoje os herdeiros do Maninho controlam pontos de jogo em vários bairros do Rio de Janeiro. Ipanema, Copacabana, centro do Rio, Grajaú, Vila Isabel, Riachuelo, são alguns dos bairros dos quais eles dominam. Mas tem alguns bairros que hoje eles fazem o arrendamento, que eles repassam para uma terceira pessoa e essa pessoa explora mediante uma compensação, claro, para os donos daquele ponto. Isso existe hoje em dia. A franquia do Jogo do Bicho, é isso, né? O franchising chegou ao Jogo do Bicho. Exatamente. Carol Heringer, obrigada pela participação mais uma vez. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Chico Otávio, o ataque à Xana, se confirmado realmente que tem a ver com a disputa de poder dentro da família, é mais um capítulo das duas principais brigas pela sucessão em duas famílias ligadas a contraventores, né? As duas famílias cujo processo sucessório não está consolidado. Na verdade, a luta é pelo legado dos bicheiros Miro, do Salgueiro, e Castor de Andrade. Alô, mocidade, e fala Castor de Andrade. Eu quero apenas dizer a vocês que eu tenho sofrido nesses últimos meses injustiças diversas, calúnias, intrigas, os meus desafetos, os meus inimigos, sempre procurando me atingir. Existe aí pelo menos quase 2 décadas de luta, né, que deixou muitas vítimas no caminho. A Xana, que sobreviveu, é mais um episódio dessa longa história sangrenta. Pois é, falando então do ramo do Miro, né? A Xana é neta, na verdade, do Miro, filha do Maninho, que já estava à frente dos negócios e também foi assassinado. E no ramo do Castor de Andrade, tem 2 herdeiros principais que travam uma disputa aí há 20 anos, né? Rogério Andrade
e Fernando Inácio, né? Rogério Andrade, sobrinho do Castor, Fernando Inácio é genro. Eles também, desde que foi assassinado o filho do Castor, Paulinho Andrade, os dois também travam uma luta sangrenta, né? Porque episódios são, assim, inclusive cinematográficos, né? Teve um episódio em 2010 de uma bomba instalada no assoalho do carro do Rogério Andrade, né? Que acabou sendo disparada por um celular e matou o filho do Rogério. 2 carros com seguranças faziam a escolta. Todos eram policiais militares. Ao parar na Avenida das Américas, a mais movimentada da Barra da Tijuca, houve a explosão. O Rogério estava no carro, se feriu gravemente, mas sobreviveu. Para mim isso foi um ato terrorista. Um ato desse de eu ter que enterrar meu filho por pedaços. Você como pai, o que você acharia? Olha, a dor que eu estou sentindo é uma coisa muito irreparável. Então tem episódios cinematográficos ligados a essa luta sucessória. Agora, Chico, apesar de todos esses episódios cinematográficos, de ser público e notório que essas famílias têm envolvimento com a contravenção, hoje não tem ninguém da cúpula do bicho preso, né? Essa é outra característica desses crimes, né? Normalmente eles terminam impunes. A gente normalmente consegue até ver a presença dos executores, mas muito difícil esses inquéritos chegarem aos mandantes. E para surpresa dos promotores envolvidos nessa investigação, alguns desses inquéritos, né, embora vitimassem figurões do mundo da contravenção, eles eram inquéritos fininhos, assim, inquéritos que tinham 20, 30 páginas no máximo e não iam muito longe. Acabavam engavetados em algum arquivo da Polícia Civil. Chico, vamos relembrar então os principais momentos do combate à contravenção. Lá em 1993, a gente teve a primeira grande condenação de bicheiros, 14 condenados na época pela juíza Denise Frossard por formação de quadrilha. Em 2007, a Operação Furacão de novo prendeu a cúpula do bicho. Em abril de 2007, 25 pessoas foram para a cadeia acusadas de envolvimento com a quadrilha que comandava a exploração de máquinas caça-níqueis no Rio de Janeiro. A operação recebeu o nome de Furacão. Entre os presos, integrantes da cúpula da contravenção, advogados, empresários, policiais e até um procurador da República. Já há condenação, inclusive, em segunda instância, mas ninguém está preso, né? Ninguém está preso porque, como houve um voto divergente, esse julgamento é recente, em segunda instância, no TRF, cabem os chamados embargos infringentes. Então, esses contraventores têm bons advogados, né? Eu acho até que é direito, cada um tem direito a se defender, não se discute isso, mas esses advogados usam todos os recursos para protelar a execução da pena, e é o que está acontecendo no caso da Furacão. Os grandes capos estão aí com penas elevadas. O Tribunal Regional Federal condenou os contraventores Anísio Abraão Davi, patrono e presidente de honra da Beija-Flor de Nilópolis, e Ailton Guimarães Jorge, o capitão Guimarães, ex-presidente da Liesa. Ambos foram condenados a 23 anos e 29 dias de prisão pelo crime de corrupção ativa. Agora há indícios de envolvimento do jogo do bicho com a milícia, Chico. Eles têm feito um esforço, assim, no sentido de modernizar as suas operações, né? Migrar para outros negócios e fazer uma parceria com a milícia. Muitas vezes a gente vê aí o bicho e milícia associados, né? Na exploração de áreas onde há um potencial, né? De máquina de caça-níquel e inclusive alguns cassinos clandestinos e tal. E nesse caso aí há uma parceria entre bicho e milícia. Inclusive na investigação da morte da vereadora Marielle Franco tem um elo aí, né? O Rony Lessa, que foi preso como executor da Marielle, tem um pé na milícia e um pé no jogo do bicho. Sim, lembrar que se teve esse ataque à bomba ao carro do Rogério Andrade em 2010, um ano antes houve uma explosão no interior do carro do Rony Lessa. Ele perdeu a perna nesse episódio, né? E na época o que se investigou é que o Rony Lessa seria uma espécie de chefe da segurança do Rogério Andrade e que essa bomba teria sido um atentado, também nunca esclarecido, por conta desse envolvimento do Rony Lessa com a contravenção. Rony Lessa sempre foi considerado um exímio atirador. Depois de deixar a PM, teria passado a usar essa habilidade a serviço do crime organizado. O nome dele já era conhecido em algumas investigações envolvendo aí a contravenção.
Um outro nome também com pé na milícia e outro no jogo do bicho é o Capitão Adriano, que é um dos chefes de uma das grandes facções de milicianos da Zona Oeste. O Adriano, ele teve uma ordem de prisão decretada no início do ano, em janeiro, durante a Operação Os Intocáveis. Também um outro subproduto da investigação da Marielle, né? Foi, digamos assim, a maior ação contra a tradicional milícia de Rio das Pedras, e ele se encontra foragido. Em 2014, Adriano foi expulso da PM com uma longa ficha policial. Respondeu a inquéritos por ligação com a contravenção, extorsão, envolvimento com a máfia de caça-níqueis. Também você vai encontrar indícios, né, em investigações tanto da polícia quanto do Ministério Público de envolvimento do Adriano com a família Garcia, né? Ele teria já atuado ainda como capitão da PM, atuando como segurança da família Garcia. E aí, os investigadores do caso Marielle estão esbarrando na atuação da milícia também do jogo do bicho e podem reabrir alguns casos antigos, Chico? Eu acho que a ideia é essa, né? A investigação da Marielle trouxe muita coisa à luz, fatos, inclusive, que não eram conhecidos. Um deles é, digamos, o depoimento contundente do Orlando da Curicica, que ele conta ao Ministério Público Federal que a Delegacia de Homicídios da Barra, no passado, nada fez com relação a crimes ligados à contravenção porque recebia propina, ele disse isso, os jornais noticiaram e tal. Orlando diz que a polícia não move uma palha para investigar. O motivo, segundo o miliciano, é que os maiores clientes dos grupos de matadores são os contraventores do jogo do bicho, que pagam propina para a divisão de homicídios. E essa é uma das provas que, de certa forma, estimulou a reabertura desses casos que estavam engavetados. Tem dois clássicos, que são o do Falcon, ex-presidente da Portela. Pelo menos 10 tiros foram disparados contra o candidato a vereador e presidente da Portela, Marcos Vieira Souza, conhecido como Marcos Falcon, todos de fuzil. O crime foi no comitê de campanha do candidato, em Oswaldo Cruz. E do Pereira, que é um ex-chefe de milícia de Jacarepaguá, todos dois também crimes ligados à contravenção, que ficaram impunes e nesse esforço do GAECO podem ser retomados agora, junto com outros inquéritos, inclusive do Mirinho. Chico, como é que o jogo do bicho virou uma indústria? É uma atividade muito antiga, lá nos anos 60, 70, o Castor de Andrade e outras famílias ligadas à contravenção fizeram ali uma espécie de conselho, digamos assim, né? Eu escrevi com Aloy Jupiara Os Porões da Contravenção, que é a história da parceria entre agentes da repressão política, agentes do regime militar, gente que foi ligada à tortura e repressão entre os anos 60 e 70, com a contravenção, né? Digamos assim, no processo de redemocratização do país, esses agentes, digamos assim, foram encostados dentro das Forças Armadas, né? Perderam suas funções e tal, e foram encontrar abrigo na contravenção. De certa forma, essa expertise que esses agentes levaram para a contravenção possibilitou um salto, né? Uma modernização para chegar a esse tipo de organização criminosa que eles são hoje, que eles representam hoje. Eles se valeram muito dessa expertise levada pelos agentes do regime no final dos anos 70 e início dos anos 80. Tá certo, Chico. Obrigada pela participação. Até a próxima. Muito obrigado aí pela chance, oportunidade. Esse foi o Ponto de Hoje, podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ao Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@oglobo.com.br. O episódio de hoje teve captação de áudio e edição do João Guilherme Lacerda. Outras notícias e reportagens especiais você confere em oglobo.com.br. Até mais!